Que a gente tá fazendo a live de novo, porque ontem, pronto, a gente tá refazendo a live, porque ontem a live não ficou gravada, no final, na hora que eu fui salvar, não ficou gravada, e como a gente tá fazendo um programa sequencial, tiro, porrada e bomba, todos os dias a gente tá aqui, né, no nosso programa, e a ideia é o quê? A gente construir um pensamento junto, então todo o programa vai ter ali um pouquinho a ver com outro programa, tá bom? Peraí, rapidinho... Tá caindo aqui. Ver se tá tudo ok aqui. Pronto, vamos lá então. O tema de hoje é por que eu desacreditei no trabalho com mulheres. Gente, primeiro não entender errado, eu não desacreditei das mulheres, tá? Eu desacreditei no trabalho específico para mulheres. E eu vou explicar hoje o porquê de tudo isso. E claro, existe todo um contexto, né? Então, vamos dizer, eu tenho que contar a história desde o início para que não fique um assunto solto, nem gere nenhum tipo de polêmica, não chateie ninguém por conta disso, né? É só o ponto de vista que eu tenho hoje baseado na minha própria experiência. Mas eu continuo respeitando as mulheres que trabalham só com mulheres, só que hoje não faz mais sentido para mim. E essa live eu vou explicar o motivo, né? Lembrando, tô refazendo a live, porque essa live era de ontem, mas no final de salvar deu pala, tá bom? Então vamos lá, eu comecei contando um pouquinho sobre a minha história como empreendedora, um pouquinho da minha jornada profissional. Vou resumir rapidinho para vocês entenderem o motivo do qual eu fui me desapegando mesmo, né, de certas ideias. Eu comecei, gente, a empreender muito novinha, tá? Acho que desde criança eu vendia figurinha de tazo na minha escola, sabe aquelas figurinhas que a gente jogava bafo, assim, ó, as figurinhas de chiclete? Eu vendia aquelas figurinhas. Eu sempre gostei, eu vendia din-din na minha rua. Eu era aquela criança, assim, que eu gostava. Eu sempre gostei de ter meu dinheirinho, de empreender. Fiz também muita animação de festa infantil. Lembra aquelas festas que a gente botava os cabeção da Mônica? Você, se é da minha época aí, eu sou de 85. Você com certeza foi nessas festinhas, né? A gente ia no aniversário, chegava lá, todo mundo com aquele cabeção da turma da Mônica. Já trabalhei com isso também. E aí foi passando o tempo, quando eu entrei ali no começo da minha vida adulta, eu comecei a trabalhar com festas, com eventos, era promoter. E uma coisa que eu fui observando era sempre muito assim, tudo que eu sempre fiz, eu sempre coloquei muito a minha essência, sempre coloquei a minha alma. Nunca um negócio meu foi simplesmente um business, tipo, vou abrir isso aqui para dar grana. Não, para mim o dinheiro era uma consequência. Sempre os meus negócios tinham uma verdade muito grande minha naquilo. Só que eu fui observando o seguinte, todas as vezes que um projeto meu chegava ao fim também algo interno. Algum patamar de consciência interno já não fazia sentido com aquilo que eu estava trabalhando. Então isso aconteceu, por exemplo, com relação a essa época de promoter, né? Em determinado momento algo não ressoava mais comigo, então eu deixei de fazer isso. Quando foi em 2007 eu criei minha primeira marca, chamada Yes Perua. Muita gente que me segue aqui é da época da Yes Perua, né? Yes Perua foi um sucesso nacional. Eu fui pioneira no ramo de e-commerce, né? Então, quando eu comecei a vender essas coisas pela internet, a gente ganhou um espaço muito grande. Aqui em Brasília mesmo, eu lembro que eu fui uma das primeiras lojas online a existir, tal, esse negócio de colocar roupa, tirar foto, colocar no Orkut. Olha pra você ter ideia, era da época do Orkut. E a Yes Perua foi, digamos, o meu maior rótulo, né? Eu criei pra mim mesma, as pessoas me viam, Ludmilla é a empreendedora da Yes Perua. E a Yes Perua era uma externalização de algo interno da Ludmilla. A Ludmilla era uma perua. Eu gostava disso, desse mundo da moda, da beleza, da mulher se sentir bonita, né? Tinha um lado meio fútil também, por que não, né? Um lado fútil mesmo, de querer estar sempre com a roupa nova, não repetir a roupa. Essa era a minha consciência. Então, ou seja, a minha marca Yes Perua era totalmente ressoante com o meu patamar de consciência. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu comecei a me sentir incomodada. Eu comecei a sentir que aquilo que eu fazia não ressoava mais comigo. Não era mais a minha verdade. E lembra que eu falei lá no início da live? Tudo que eu faço eu exteriorizo o que existe dentro de mim. Seja em negócio, relacionamento, amizade, tudo. Então eu comecei a sentir um certo incômodo, como se fosse um chamado de Deus. Tipo assim, olha, acho que esse ciclo tá chegando ao fim, viu? Só que é difícil a gente aceitar um ciclo chegar ao fim quando o ciclo tá bombando, né? E olha que engraçado, eu comecei a sentir o incômodo
que o meu chamado não era mais esse, só que eu tava ganhando muito dinheiro. Então foi difícil para mim tomar essa decisão, né? Então na época eu falei assim, Deus, olha, se você me aparecer com outra oportunidade, me dá uma outra oportunidade, sei lá, me mostra o caminho, porque eu não tô sabendo, eu tô entendendo que o ciclo tá chegando ao fim, mas eu não sei o que fazer, me ajuda. E aí, dito e feito, quando foi em meados de 2016, se eu não me engano, eu conheci um outro projeto, e eu sou uma pessoa muito all-in. Quando eu acredito, eu largo tudo e vou mesmo. Não tem esse medo, essa insegurança de segurar. E aí eu comecei esse outro projeto há 4 anos atrás. Aí encerrei a Espirua, não passei a marca pra ninguém, não vendi. Eu sempre gosto assim, o que é meu é meu. Começou comigo, vai terminar comigo, porque tem minha essência, tem minha história. Então eu segui adiante. E aí, quando foi há 4 anos atrás, eu recebi uma nova inspiração. Assim como o Espirua foi uma inspiração, o nome, eu recebi uma nova inspiração, que foi o projeto I Am Diva, né? Ele é um trocadilho, digamos, sou uma diva em inglês. E também, na época, representava o projeto que eu estava trabalhando, que era a empresa World Ventures. E aí, o que aconteceu? Eu tive essa inspiração do M Diva e falei, gente, vamos reunir, vamos fazer esse projeto. Acabou criando uma dimensão muito grande do projeto, né? Assim, gente, eu lembro que em 2 anos a gente chegou a fazer assim 3 encontros, 3 eventos, e todos os encontros davam 250 mulheres. Foi assim foi um movimento que integrou as mulheres muito rápido, as mulheres abraçaram a causa. Era muito lindo, as mulheres se autodenominavam, falavam, eu sou uma AM Diva, eu sou uma AM Diva. Então aquilo fez muito sentido, né? Só que internamente, eu sempre falo aqui, eu sou a pessoa da autoobservação 24 horas por dia, eu tô sempre me mapeando, eu tô sempre entendendo por que algo dentro de mim tá incomodado, por que algo dentro de mim não tá encaixando. E eu comecei a sentir, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir um certo incômodo. Era como se fosse assim, eu acredito 99% no projeto, mas falta aquele 1%, sabe? Sabe igual aquela música do Wesley Safadão que ele fala 99% é isso, mas aquele 1% é aquilo. Então, foi mais ou menos isso que eu comecei a observar. Eu gostava do que eu fazia, mas tinha 1%zinho que não encaixava. Tinha alguma coisa ali que não encaixava. Isso começou a me incomodar, porque eu tava trazendo, né, o movimento tava crescendo, o movimento começou a ganhar uma dimensão internacional, né? Teve a edição do evento no Japão, né? Na última hora eu perdi o voo, não fui pro evento, mas Deus sempre sabe o que faz, né? Não fui pra edição do Japão. Teve a edição do evento recentemente na Colômbia, teve a edição do evento... Gente, começou as pessoas a mandarem mensagem, falar, olha, eu quero levar o projeto para tal país, para tal cidade, para tal isso, para tal aquilo, foi ganhando uma proporção assim gigantesca. Só que nesse processo eu também continuava passando pelo meu próprio processo de reconstrução interior, sabe? E cada dia, quando a gente está nesse processo sincero, a gente nunca se reconhece. É como se um dia antes a gente tá pensando de uma maneira, hoje eu tô pensando de outra. A gente vai mudando muito rápido a nossa maneira de pensar, né? E aí eu comecei a pensar, a vir uns insights assim, será que eu acredito mesmo nessa ideia de trabalho com mulheres, né? De empoderamento com as mulheres? Porque eu começou a vir tantas questões internas, sabe? Eu comecei a perceber assim que talvez essa ideia de direcionar para um gênero por causa do sexo, dentro de mim, como eu tô falando, né, gente? Internamente, Ludmilla, para mim começou a não fazer mais sentido. Eu comecei a perceber, assim, que hoje a gente caminha, né, a gente tá num momento histórico onde a única causa que eu acredito particularmente é a causa do amor, é a causa da unidade, é a gente reconhecer que nós somos uma só célula de Deus, né? Que a gente tá... as pessoas... É difícil ainda entrar essa ideia dentro da gente. A gente vem de uma série de muitas lutas, né? Luta por isso, luta por aquilo, luta pela raça, luta pelo aquilo, luta pela cor, luta pelo sexo, luta pela escolha. Então, isso tudo começou a um determinado momento não fazer sentido. É como se todas essas ilusões tivessem caído por terra interiormente. E eu comecei a ver as pessoas simplesmente como seres humanos, como almas humanas. Uma alma humana enxergando outras almas humanas. E a alma não tem sexo, né? Não existe uma alma mulher, uma alma homem. Na verdade, nós somos uma coisa só.
Então eu comecei a falar, gente, não faz mais sentido eu trabalhar, eu lutar por uma causa da qual eu não acredito mais. Só que esse processo foi muito difícil, porque já existia todo um movimento. As mulheradas já se intitulavam, né? E eu sentia que, de alguma forma, eu tinha que dar essa satisfação para essas mulheres, para esse grupo. Porque, vamos dizer assim, eu liderei esse grupo durante 2 anos, né? Essas pessoas se sentiram representadas por mim. E, na época, eu simplesmente me isolei. Eu sumi, eu fiquei 2 anos sumida, eu desativei meu Instagram, eu tirei o WhatsApp do meu celular, eu tirei tudo, eu quis sumir. Eu quis passar pelo meu deserto, né? Passar pela minha reconstrução interior em silêncio, né? Sem ouvir a voz do mundo. Então, as mulheres na época ficaram sem entender. Tipo, o que aconteceu com a Lud, meu Deus, né? Porque o projeto estava indo de vento em popa. Só que eu sou muito fiel à minha verdade. Eu sou muito, muito fiel ao meu coração, ao que eu sinto. Se não estiver batendo, não há dinheiro, não há status, não há nada que vai me fazer continuar fazendo algo se eu não acreditar. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que não ressoa mais com o que eu sinto dentro, vai ruir em algum momento aqui fora. Porque é como se a gente estivesse construindo um castelo de cartas. Quando a gente constrói um castelo de cartas, em algum momento esse castelo vai desabar, né? E outras coisas eu comecei a pensar assim também, gente. Hoje em dia eu vejo muito essa questão na internet, principalmente, né? Mulheres colocam lá no perfil, eu ajudo mulheres a resgatar o seu poder, eu reajudo mulheres a não sei o que lá. E eu percebo muito um movimento assim de fazer isso por ser um nicho, né? Vamos nichar vou nichar o meu negócio e vou trabalhar só com mulheres. Mas não necessariamente, às vezes, a mulher acredita que, de fato, existe uma demanda para que se trabalhe só com mulheres, entende? E hoje eu vejo muito assim também a questão dos homens. Eu comecei a observar muito a posição dos homens, como os homens se sentem com isso, sabe? Dá uma impressão assim de, as mulheres estão lá se juntando, unidas venceremos, ninguém nos derrota. E os homens? Quem tá olhando para os homens? Porque os homens, hoje eu vejo que os homens estão numa situação muito pior, sabe por quê? Porque as mulheres, pelo menos, elas têm essa liberdade, elas já têm esse lado de querer se interiorizar, de olhar para dentro, de refletir, de pensar, mas os homens não têm. Os homens foram educados a serem durões, os homens foram educados a não chorar, o homem foi educado a olhar para fora. Vai falar para o homem olhar para dentro? Oxe, tá doido? Vai olhar para dentro? Olhar para dentro do quê? Sentimento do quê? E só que hoje os homens, eles sofrem calados também. Por quê? São pessoas que, da mesma maneira, precisam resgatar essa ideia de que o autoconhecimento é fundamental, de conhecer a si mesmo em profundidade é fundamental. Entender das suas emoções, dos seus sentimentos, isso não é só para as mulheres, entende? Então eu comecei a perceber o seguinte, gente, eu não faz mais sentido esse negócio de trabalhar por mulheres, esse negócio de empoderamento. Isso em algum momento fez sentido pra mim, porque eu acreditava nisso. Hoje eu já não acredito. Eu acho que nós mulheres não precisamos mostrar uma superioridade, mostrar que a gente consegue, que a gente pode, que a gente tem direitos iguais. Até porque, sinceramente, na minha vida, eu nunca perdi nenhuma oportunidade por ser mulher. Eu nunca acreditei nessa ideia, né? Essa ideia até um pouco, acho que feminista, que não vou falar a respeito porque eu não entendo profundamente, nunca me aprofundei, nunca fui uma feminista, nem entendo direito as causas, me parecem um movimento às vezes até meio político, mas eu nunca me identifiquei como uma feminista porque eu, Ludmilla, nunca deixei de trabalhar, de ser reconhecida, de ter reconhecimento, ou de ter espaço nas empresas. Todo lugar onde eu trabalhei, eu cresci naturalmente. Eu não sentia esse lance de, nossa, o homem recebeu mais do que eu. O homem teve mais, esse cara ganhou o cargo que era pra mim. Eu nunca passei por isso, entende? Então, naturalmente, a minha própria história de vida não acredita que há necessidade de se trabalhar por uma causa relacionada a mulheres, entende? Mas isso, lógico, também não me bota no direito de não apoiar. Eu sei que muitas mulheres ainda acreditam nisso, né? Que a mulher precisa das outras mulheres para se unir, para se empoderar. Eu não acredito, tá? Eu, Ludmilla, não acredito. Para mim não faz sentido. Hoje o meu trabalho é voltado para homens e mulheres. Por quê? Para mim não existe sexo. O meu trabalho tem uma base muito profunda na espiritualidade, na reconexão com a nossa própria essência, com a nossa própria alma. E isso é de alma para alma, né? A Ludmilla, alma, trabalha com outras almas que não tem sexo, não tem a ver com ser homem ou ser mulher. E
lance de poder, de poder, de empoderamento, também para mim não faz mais sentido. Porque todos nós já temos esse poder dentro da gente, né? Esse poder realizador, essa célula de Deus já existe dentro da gente. Eu acho que eu não preciso ficar mostrando para os outros que eu tenho poder, que eu sou poderosa, resgatei meu poder, agora eu sou poderosa, sabe? Isso já fez parte da minha história. Só que eu tenho um compromisso com o progresso diário. Todos os dias eu procuro, de alguma maneira, expandir minha consciência. Eu tô sempre revendo minhas ideias. Eu não me apego a nenhuma ideia, eu não me apego a nenhuma verdade, porque isso me impede de crescer. Isso me impede de evoluir. Então, a Ludmilla, que teve Yes Perua, que foi meu primeiro projeto, era uma perua. Em determinado momento passou a não fazer sentido. A Ludmilla, que teve o I Am Diva, se via como, eu não sou mais uma perua, agora eu sou uma diva, vou ajudar outras mulheres a serem divas, a se empoderarem. Ok, mas em determinado momento eu não era mais essa pessoa dentro, então naturalmente o que tá fora se desconstrói, né? Então hoje, com a nossa comunidade guerreiro de si, por isso que às vezes as pessoas perguntam, nossa Lud, por que não é guerreira de si? Porque o guerreiro, ele é um espírito. O guerreiro é uma força, é um arquétipo que já existe dentro de cada um de nós. É o arquétipo da coragem, é o arquétipo da reconstrução, é o arquétipo de trabalhar por um ideal, é de se reconstruir, é de vencer a batalha interna. Né? O trabalho do guerreiro de si é ensinar as pessoas a como elas podem se reconstruir internamente. Então, não tem um sexo pro guerreiro, entendeu? Por isso que não é guerreira de si, porque o trabalho não é voltado para mulheres. O trabalho é voltado para seres humanos, para almas humanas, né? Então, o guerreiro de si é uma força. É uma força que todos nós já temos dentro da gente, só que às vezes essa força tá adormecida, né? Digamos assim. Então, gente, quem depois pegou aí a live da metade pro fim, não pegou do começo, eu aconselho a assistir do início para entender que existiu um caminho, toda uma história, né, pela qual eu fui sempre revendo as minhas próprias ideias, me desapegando da ideia e indo para um novo patamar de consciência, né? E ao longo de toda essa jornada, eu em determinado momento passou a não fazer mais o sentido para mim de trabalhar com mulheres, especificamente com mulheres. Então, se você pegou do meio do final, você assiste desde o início para você entender o contexto, tá bom, gente? Eu super acredito nas mulheres, sou uma mulher, só que eu não acredito mais que as mulheres precisam de uma causa só para elas. Nós estamos num momento histórico onde a gente precisa, sabe de quê? De unidade. Unidade. De reconhecer que nós todos somos uma coisa só. Nós todos somos células, peças do grande quebra-cabeça que é Deus, e a gente precisa agora juntar essas pecinhas. Não tem como eu separar a pecinha rosa da pecinha azul, senão a gente continua no mesmo movimento que a gente já vem há séculos, né? Então, isso pra mim acabou, não acredito mais. Pra mim, acredito em um grande quebra-cabeça de várias pecinhas que são pretas e brancas, que são feitas de luz e sombra, que tem uma força feminina e uma força masculina dentro de si. E essas pecinhas, quando elas vão se encaixando, elas vão fazendo uma sinfonia perfeita da vida, uma sinfonia perfeita do universo. E é isso que Deus espera de nós, né? Volta a essa unidade, tá bom? Então, eu agradeço demais a vocês. Essa live foi ontem, só que ela não ficou salva. Então, como era um tema relevante, eu achei necessário regravar. Agradeço demais a todas as mulheres que de alguma forma acreditaram no projeto, no AM Diva, que vestiram a camisa. Só que eu sempre falo assim, a gente precisa entender quando os ciclos se fecham. Por um momento, aquilo foi importante, foi necessário, foi transformacional. Só que hoje, quando a gente tem esse compromisso sempre de estar revendo as nossas convicções, as nossas ideias, hoje, para mim, não faz sentido trabalhar voltado para uma causa de mulheres. Hoje eu acredito numa causa humana de homens e mulheres, de seres humanos que precisam mais do que nunca resgatar, fazer esse retorno para dentro de si, tá bom? Então, meus amores, brigadão, tenham todos um ótimo final de semana e amanhã a gente tem live terapia aqui, 7/7, no Instagram. Tiro, porrada e bomba, a gente volta na segunda-feira. Um beijo!